Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. Em nova fase da Operação Carne Fraca, a Polícia Federal prende ex-presidente global e ex-vice-presidente da BRF, acusados de esconderem a presença da bactéria Salmonella pylori nas matrizes da empresa. Mais de 90 ordens judiciais são cumpridas em 5 estados. Agentes investigam fraude e resultados de laboratório entregues ao Ministério da Agricultura. 12 milhões de brasileiros têm diabetes dos tipos 1 ou 2. Pesquisa inédita aponta que a doença deveria ter nova classificação com 5 tipos diferentes para melhorar o diagnóstico e o tratamento. No Rio de Janeiro, traficantes colocam novas barricadas em ruas liberadas por operação do Exército. Pela primeira vez desde que assumiu o cargo, o líder norte-coreano Kim Jong-un recebe representantes de alto escalão do governo da Coreia do Sul. O objetivo de Seul é acordo pelo fim do programa nuclear na península. E a coalizão de direita, que teve Silvio Berlusconi como garoto propaganda, sai vitoriosa, mas sem maioria nas eleições legislativas na Itália. No esporte, os gols dos principais jogos dos clássicos estaduais pelo Brasil. E a final do Brasil Open de tênis, a vitória do italiano Fábio Fognini, depois de anos batendo na trave, finalmente veio neste final de semana. A gente começa falando de saúde. Uma nova classificação dos tipos do diabetes poderia melhorar o tratamento para quem tem a doença do tipo 2. Cientistas da Suécia e Finlândia sugerem em um estudo recente que a doença tenha 5 classificações. Esse novo protocolo está sendo desenvolvido para aperfeiçoar o diagnóstico e principalmente os tratamentos. Hoje no Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas enfrentam este mal. A Daisy descobriu que é diabética aos 9 anos. Ela está entre os 6% da população mundial que convive com a doença. Desde então, o cuidado com a saúde é redobrado. O meu tipo de diabetes, ele exige que eu aplique insulina. Então, ao aplicar a insulina, eu corro o risco de ter hipoglicemia, né? E aí eu preciso tomar bastante cuidado com isso também. Hoje, o diabetes tem 2 classificações. Do tipo 1 é caracterizado pela incapacidade do corpo de produzir insulina. O tipo 2 é o aumento à resistência de insulina no corpo. Mas cientistas finlandeses e suecos defendem que haja 5 tipos ou mais. Uma nova classificação ajudaria a aperfeiçoar o tratamento e o diagnóstico. A nova classificação do diabetes teria 5 tipos. A autoimune severa, que é o atual tipo 1. As outras são subdivisões do atual tipo 2. São elas a diabetes de severa deficiência de insulina, que atingiria pessoas jovens de índice de massa corporal baixo. Diabetes de severa resistência à insulina, onde os pacientes teriam elevado índice de massa corporal. O diabetes relacionado à obesidade e, por último, o relacionado à idade, quando os pacientes mais velhos teriam um comprometimento metabólico. Há muitos anos que os médicos que cuidam do diabetes tipo 2 sentem que se trata de uma população heterogênea. Os pacientes com diabetes tipo 2, eles não são todos iguais. O médico ficou otimista com o estudo, mas acredita que ainda há muito que ser pesquisado para que esta classificação seja adotada em outros países. É um trabalho que mostra um caminho e mostra que esse caminho pode permitir uma melhor individualização do tipo de diabetes, portanto, uma melhor individualização do tratamento e talvez uma melhor possibilidade de evitar as complicações. Se você gostou dessa matéria e quer comentar, você pode participar aqui do Jornal da Cultura, primeira edição. Mande suas perguntas, suas sugestões, suas críticas pelo Twitter com a hashtag JCPrimeira. E você também pode nos acompanhar ao vivo ou rever as nossas reportagens na internet. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/jornalismo TV Cultura e também no Facebook. Nossa conta é Jornalismo TV Cultura e a gente espera sempre a sua participação aqui. A campanha de vacinação contra a febre amarela foi prorrogada e vai até o dia 16 de março no estado de São Paulo. E a capital terá uma agenda de vacinação estendida até junho. Esses e outros assuntos estiveram na pauta de um simpósio sobre a doença agora pela manhã.
A decisão de prorrogar a campanha foi tomada após a diminuição na procura da imunização, muitas vezes causada pelo medo que as pessoas sentem da reação da vacina. No evento, aqui na capital paulista, autoridades de saúde do país debatem o cenário da febre amarela no estado de São Paulo. O secretário estadual da Saúde, Davi Uip, reforçou a importância da vacinação. Nós temos um problema, uma vacina que não é perfeita, é a que está disponível e temos que vacinar toda a população do estado de São Paulo. No site da Secretaria, no www.saude.sp.gov.br, há uma lista completa de todos os postos de vacinação no estado. E aqui na capital paulista, o secretário municipal da Saúde, Wilson Polara, informou que, por determinação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual, todos os moradores devem ser vacinados num calendário que vai até o mês de junho. Lembrando que nas demais cidades do estado, a campanha segue até o dia 16 de março. Separações são, em sua maioria, dolorosas para o casal e para os filhos. Mas há casos em que esta dor se transforma em um combustível para que um dos pais use o divórcio para acabar com a relação entre o outro cônjuge e as crianças. Um caso recente de um pai que ficou preso sob acusação injusta de abusar sexualmente dos filhos traz à tona a alienação parental. A primeira segunda-feira livre após quase um ano na cadeia. O vendedor Atercino Ferreira de Lima, de 51 anos, conseguiu provar sua inocência na denúncia feita pela ex-mulher. Abuso sexual dos filhos, na época menores. Agora adultos, eles disseram ter sido coagidos a acusar o pai. Quando um dos pais tem o objetivo de afastar ou prejudicar o convívio do outro com os filhos, isso se chama alienação parental. A alienação parental em si não é ainda tipificada como crime na nossa legislação, mas acusações que representam alienação parental, como alegação de um abuso sexual, pode sim ser qualificado como um crime. O ECA ele vai dando, na verdade, alguma gradação em relação às penas, desde uma advertência até a suspensão dessa autoridade parental. A guarda também vai poder ser colocada de maneira unilateral a depender do risco que esse genitor colocar à criança. As formas mais comuns de alienação parental prevista em lei desde agosto de 2010 são esconder decisões importantes sobre a vida cotidiana dos filhos, interferir no esquema de visitas, criticar, difamar e caluniar um dos pais, falsas acusações de uso de álcool, drogas e violência, inclusive sexual. Um projeto de lei parado há 2 anos na Câmara propõe que a alienação parental passe a ser considerado um crime e prevê prisão de 3 meses a 3 anos. De acordo com os advogados, priorizar o bem-estar dos filhos é o principal interesse da legislação e da sociedade e que, portanto, os responsáveis legais pelas crianças devem se esforçar ao máximo para chegar a um acordo saudável que beneficie, sobretudo, os pequenos. Foi o que fez a empresária Enelise, mãe de um garoto de 11 anos. Ela e o ex-companheiro encerraram o casamento, mas cuidaram para que isso não limitasse um convívio que cada um tem com o filho. O segredo é você conseguir separar as coisas. Então, uma coisa é o relacionamento do casal, a outra coisa completamente diferente é o relacionamento dos pais com os filhos. Pai e mãe fazem parte da história dele e que ele merece conviver com os dois e ter a referência dos dois. No caso do vendedor Atercino de Lima, citado no início da reportagem, o Ministério Público de São Paulo explicou em nota que pode voltar a analisar o caso e a possível responsabilidade da mãe por conta dos depoimentos dos filhos que provam a inocência dele. O FIES divulga hoje a lista de pré-aprovados. O programa oferece financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. Os aprovados vão ter entre terça e quinta-feira desta semana para complementarem a inscrição no site do programa, que anote aí fiescelecal.mec.gov.br. O PFIES, modalidade do programa que é financiada por bancos, divulga a lista de aprovados no dia 12 de março. Operação Carne Fraca. A Polícia Federal cumpre desde as primeiras horas da manhã de hoje 11 mandados de prisão temporária em 5 estados. A ação investiga fraudes nos laudos de laboratório sobre os produtos frigoríficos. Até agora, 10 pessoas foram presas, todos funcionários ou ex-funcionários do grupo BRF, um dos gigantes no ramo de alimentos.
Esta é a terceira etapa da Operação Carne Fraca. 270 policiais federais e 27 agentes fiscais participam das buscas. Ao todo, são 11 mandados de prisão temporária, 27 de condução coercitiva e 53 de busca e apreensão. A ação da PF acontece simultaneamente em São Paulo, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O grupo BRF Brasil Foods é o alvo desta etapa da carne fraca. As investigações apontam que 5 laboratórios credenciados junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fraudavam resultados de exames em amostras do processo industrial com o conhecimento de executivos da empresa. Entre os presos está o ex-presidente da empresa, Pedro de Andrade Faria, que deixou o cargo em dezembro do ano passado. Na justificativa do mandado de prisão temporária contra ele, o juiz da primeira Vara Federal de Ponta Grossa, no Paraná, André dos Aques, diz que Faria atuou de modo deliberado para ocultar a ocorrência da bactéria Salmonella pullorum nas matrizes da BRF. A Justiça também determinou a prisão preventiva do ex-vice-presidente de Operações Globais, Hélio Rubens Mendes dos Santos Júnior. As denúncias foram feitas por Daniel Gonçalves Filho, ex-superintendente do Ministério da Agricultura do Paraná e acusado de ser o chefe do esquema no estado. Ele fechou o acordo de delação premiada em dezembro do ano passado. O Ministério da Agricultura proibiu a exportação de produtos das unidades da BRF Foods que estão sob investigação. Segundo a Justiça, os crimes contra a saúde pública foram praticados essencialmente na unidade de Carambeí, no Paraná. O Jornal da Cultura, primeira edição, entrou em contato com a BRF. Até agora não tivemos resposta da empresa. A gente atualiza a situação no Rio de Janeiro. Traficantes da Vila Kennedy desafiam a operação das Forças Armadas por lá. Horas depois das tropas do Exército retirarem barricadas da principal via de acesso ao bairro, os traficantes voltaram a recolocar as barreiras no local. Motos tiveram que se desviar de tambores de concreto colocados na Avenida Marrocos, entrada da Vila Kennedy. Os traficantes colocam as barreiras para dificultar o acesso de veículos blindados das forças de segurança à comunidade e também para controlar a entrada e saída de veículos. No sábado, cerca de 1.400 homens do Exército fizeram a remoção de 16 barricadas da Avenida Marrocos. Durante a ação, cerca de 700 pessoas e 300 veículos foram revistados. Desde fevereiro, quase 100 barricadas já foram retiradas na região da Vila Aliança e Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. O Comando Militar da área avalia que providências vai tomar diante do desafio do tráfico. E em São Paulo, a Polícia Federal investiga o roubo ao terminal de cargas do aeroporto de Viracopos na última noite em Campinas, no interior do estado. Os bandidos levaram a carga de dólares desembarcada de um avião da companhia alemã Lufthansa. Os criminosos usaram um veículo parecido com o da segurança do aeroporto de Viracopos para invadir a área de carga por volta das 10 horas da noite. Pelo menos 5 homens armados com fuzis levaram a carga de dólares em espécie que estava sendo desembarcada do avião da Lufthansa. Segundo a Polícia Militar, eles destruíram 2 portões do aeroporto durante a fuga. O valor levado pelos criminosos não foi informado e ninguém ficou ferido. A Polícia Federal assumiu a investigação do caso. Agora a gente vai para o esporte. Cadu Cortez tem gols, mas também tem polícia no meio, né? Tragédia, na verdade. Infelizmente, né, Aldo? Pois é, antes de falarmos dos gols, a gente fala de um final de semana em que 21 santistas, integrantes de uma torcida organizada, foram presos, entre eles 2 menores. Os santistas alegaram aos policiais que sofreram uma emboscada de torcedores corintianos quando se dirigiam para uma confraternização antes do clássico. Santos e Corinthians se enfrentaram no Pacaembu. Na confusão, um veículo e uma moto foram incendiados. É incrível, né? Se esses não brigam dentro do estádio, se digladiam fora. O problema já deixou muito tempo de ser esportivo para ser de ordem de segurança pública há mais tempo ainda. Agora chega de falar dessa bagunça, dessa confusão e vamos conferir os gols do final de semana. Vamos ver. Clássico no Carioca, Flamengo e Botafogo. O rubro-negro venceu o Fogão por 1-0 no Newton Santos com gol impedido do zagueiro Rodolfo de cabeça. O Botafogo ainda teve um gol legal de Chiesa anulado pela arbitragem. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro não aproveitou o fator casa e foi batido pelo Cruzeiro por 1-0. O time de Mano Menezes jogou desde os 6 minutos do segundo tempo. Com um jogador a menos, Raniel foi o autor do gol da Raposa.
Pelo Paulistão, São Paulo foi a Lins e tomou o primeiro gol do Linense. Que belo gol de Murilo Henrique. Mas 3 minutos depois, Reinaldo deixou tudo igual em bela tabela com o Cuervo. Uma pichotada do lateral esquerdo. E quando tudo caminhava para o empate, Rodrigo Caio subiu mais que todo mundo e meteu a testa na bola. Virada tricolor, final 2-1. Clássico no Pacaembu, Santos e Corinthians. Um primeiro tempo todo corintiano. Aos 19 minutos, René Júnior arriscou. A bola desviou no meio do caminho, enganou Vanderlei e o Timão chutou o 0 do placar. No segundo tempo, o estádio Paulo Machado de Carvalho acusou a idade. 77 anos de muita história e recentemente desleixo. A luz se foi e 37 minutos de espera para os refletores se acenderem. Quando voltou, o peixe veio como um tubarão para cima do Corinthians. Diogo Vitor pegou o rebote de Cássio e empatou. E o Santos ainda teve um pênalti não marcado em cima de Léo Cittadini aos 45 do segundo tempo. Bem, e nesse domingo, o capitão da Fiorentina, tradicional clube de futebol italiano, a gente vai ver as imagens, Davide Astori foi encontrado morto na concentração da sua equipe. O jogador de 31 anos estava em um hotel em Udine, cidade onde a equipe de Florença enfrentaria a Udinese pelo campeonato italiano. Segundo informações preliminares, o zagueiro teria sofrido um ataque cardíaco com 14 convocações e um gol pela seleção italiana. Astori faleceu enquanto dormia. Fica aqui a nossa homenagem também. Toda a rodada do campeonato italiano foi suspensa e deve ser retomada no decorrer dessa semana. Aldo. Falar de artes, muito mais do que receber uma estatueta, os profissionais do cinema que compareceram à festa do Oscar estavam interessados em ultrapassar os limites da telona. O grande vencedor foi o filme A Forma da Água, mas o que marcou foram os discursos a favor da igualdade, da diversidade, da inclusão e do respeito. A Forma da Água levou 4 Oscars, entre eles o de melhor filme e direção, Guillermo del Toro, a 4ª vitória de um diretor mexicano nos últimos anos. No discurso, ele citou outros imigrantes da indústria do cinema e afirmou que a melhor coisa é apagar as fronteiras, porque muros só vão piorar as coisas. Não sabemos onde estamos. A cultura mexicana também foi premiada com a animação Viva. A melhor atriz, Frances McDormand, por 3 anúncios para um crime, convidou todas as mulheres indicadas a se levantarem. Depois disse que cada uma tinha uma história para contar e precisava de financiamento para estes projetos. A inclusão, a falta de oportunidades para as mulheres, assim como a diferença salarial com os homens e o assédio sexual, voltaram à cena com o movimento Time's Up, A Hora é Agora, citado durante a cerimônia. A maior indústria do cinema mundial premiou também o chileno Uma Mulher Fantástica como o melhor filme estrangeiro. É a primeira história estrelada por uma trans, Daniela Vega, a ganhar o Oscar. Outra vez, Jordan Peele, de Corra, é o primeiro negro a ganhar um Oscar de roteiro original. A festa teve ainda discurso em língua de sinais da roteirista do curta The Silent Child, e o vencedor mais idoso da história do Oscar foi James Ivory, de 89 anos, pelo roteiro adaptado do filme Me Chame Pelo Seu Nome, uma história de amor entre um jovem e um pesquisador. E a seguir, coalizão de direita que teve Silvio Berlusconi como garoto propaganda vence na Itália, mas não consegue maioria. E o primeiro encontro de Kim Jong-un com representantes do governo sul-coreano. Na pauta, o programa nuclear da Coreia do Norte. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Os italianos foram às urnas ontem para escolher os representantes no Congresso. O resultado, uma polarização política e desafios para se montar um novo governo. A coligação formada pelos partidos de direita ganhou mais de 37% dos votos. Entre eles, destaque para a Liga de extrema-direita, que concentrou mais de 17% dos votos. Em segundo, veio o partido de esquerda, Movimento 5 Estrelas, com 32% dos votos. A grande derrotada foi a coalizão de centro-esquerda, que governa a Itália há 5 anos e teve apenas 23% dos votos.
Os resultados não dão a nenhum dos partidos a condição de formar um governo. Isso significa que agora eles terão que negociar para decidir como governar o país. De acordo com o Ministério do Interior, o comparecimento às urnas foi de 71%. Na Síria, a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos disse que 14 civis morreram hoje em ataques do governo à Guta Oriental. As operações militares continuam apesar do cessar-fogo humanitário proposto pela aliada Rússia. Um vídeo divulgado pelas Nações Unidas mostrou o primeiro comboio com ajuda humanitária a cruzar a barricada do exército sírio em direção à Guta Oriental. Eles levam comida e medicamentos para 27 mil pessoas. Pouco, já que cerca de 400 mil vivem nas cidades que ficam próximas à capital Damasco. O governo sírio não permitiu que mais suprimentos fossem levados, mas prometeu uma nova remessa em 3 dias. O representante da ONU, Ali Al-Zatari, disse ter ouvido a explosão de bombas próximo à passagem do comboio, apesar de ter negociado que toda a viagem seria em paz. As ofensivas do governo não cessaram, apesar de um apelo russo, aliado sírio. Ontem, o presidente Bashar al-Assad disse que as operações continuam em Guta e que isso não significa uma contradição entre a trégua e o combate. De acordo com ele, os civis terão permissão para deixar Guta Oriental, apesar das ofensivas. O governo garante estar muito próximo de dividir a resistência rebelde em 2. De acordo com a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos, 1/4 de toda a Guta foi capturado durante a ofensiva que se iniciou há 2 semanas. Até agora, mais de 670 pessoas morreram. E o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, recebeu hoje uma delegação da Coreia do Sul. É a primeira vez em 10 anos que ocorre um encontro desse nível. Foram divulgadas fotos da reunião. Entre os participantes estava o chefe da Segurança Nacional de Seul, Chung Eui-yong. No fim da visita, eles foram convidados para um jantar promovido por Kim Jong-un. A Coreia do Sul quer aproveitar a aproximação vista durante os Jogos Olímpicos de Inverno para ampliar o diálogo. Uma das metas é abrir caminho para um possível encontro entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos e avançar rumo ao fim do programa nuclear na Península Coreana. Nesse domingo, o ginásio do Ibirapuera recebeu as finais do Brasil Open de tênis. Em ação, Fábio Fonini, Nicolas Jarry, Federico Delbonis e companhia. Vamos ver como é que foi. Começamos com as duplas. Campeão do Brasil Open simples em 2014, o argentino Federico Delbonis celebrou nesse domingo o título de duplas, ao lado do compatriota Máximos Gonçalves. Eles derrotaram o holandês Wesley Koolhof e o neozelandês Artem Sitak por 2-0. Koolhof e Sitak eram os favoritos ao título, porém os argentinos impuseram forte ritmo e não deram chances aos rivais. Foi o primeiro título de Delbonis em duplas na carreira. Na simples, o italiano Fábio Fonini enfrentou o chileno Nicolas Jarry e logo de cara a zebra. 6-1 para o garoto de 22 anos. O italiano manteve a calma. Deu troco no segundo set, mesmo placar 6-1. O terceiro set foi mais equilibrado e a experiência de Fonini pesou. Número 20 do mundo, ele conquistou pela primeira vez o Brasil Open em sua 9ª tentativa, tornando-se campeão com autoridade. Eliminou o uruguaio Pablo Cuevas, tricampeão aqui em São Paulo. Jarry não levou o título, mas sai fortalecido dos torneios no Brasil. Foi semifinalista no Rio Open e quebrou um jejum para o Chile, que não decidiu um torneio de ATP há 9 anos, desde que Fernando Gonçalves faturou o título de Vinha Del Mar em 2009. Uma atualização importante ainda sobre aquela confusão entre torcedores do Santos e do Corinthians. Cadu, teve morte na história, né? Teve. Foi uma tragédia, né? O torcedor corintiano Danilo Silva dos Santos, de 31 anos, ele morreu na tarde desse domingo, depois de uma briga com os torcedores, né, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Santa Marcelina em estado grave, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Outros 4 torcedores também tiveram ferimentos leves e leves receberam atendimento médico, mas a gente registra, infelizmente, a morte de um torcedor nessa confusão. E mais uma confusão que não acontece dentro do estádio, mas acontece fora, em mais uma dessas confusões, né, em que a gente tem torcida única, apenas torcedores do Santos no estádio, mas que infelizmente não tem como coibir as brigas que acontecem do lado de fora. Aldo, Ana.
E agora uma nota triste para a arte brasileira. O corpo da atriz Tônia Carreiro foi cremado hoje de manhã no Rio de Janeiro. A artista de 95 anos morreu no último sábado depois de uma parada cardíaca quando fazia um procedimento cirúrgico contra uma úlcera. Ela deixa um legado marcado pelo talento e pela beleza. Com uma beleza nórdica, Tônia Carreiro chegou a ser comparada à atriz Ingrid Bergman. Ela estreou no cinema aos 24 anos na companhia Vera Cruz, mas o teatro era sua grande paixão. Uma de suas grandes parcerias nos palcos foi com o amigo Paulo Altran. Eles se conheceram no TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, e anos depois criaram o próprio grupo, a companhia Tônia Celia Altran, que, segundo os críticos, foi muito importante para o desenvolvimento do teatro brasileiro nos anos 50 e 60. O papel que você acha que mais marcou a sua carreira até hoje, ou que lhe deu mais satisfação? Navalha na Carne e a enteada de 6 personagens do Pirandello, sobretudo quando eu fiz em Portugal. Por que Navalha na Carne? Que retribuição me deu te deu, que retorno você? A certeza que o público admitia não ver em mim só atributos físicos, que via que eu era uma intérprete para valer de um texto muito bom. A Cultura Primeira Edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre emprego. Ótima tarde, boa semana. A gente se vê amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã.